Sabe aquela sensação desagradável de ter grãos de areia nos olhos? Então, esse pode ser um dos sintomas de um problema que se agrava no inverno, a conjuntivite. Aqui em São Paulo, o número de casos aumentou quase 10% em comparação a 2016. E o Dr. Paulo Henrique Morales, oftalmologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, do Instituto da Visão, é o nosso convidado de hoje para falar de prevenção e tratamento da conjuntivite. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tudo prazer bem? estar aqui com você prazer. e com todos que estão em casa, né? Para a gente é um prazer ainda mais para entender o porquê nessa época do ano acontece isso, das pessoas serem contaminadas pela conjuntivite. A conjuntivite, ela nunca vem voando, ela sempre vem nas mãos da gente. É culpa nossa trazer? Eu não falo que não é culpa, porque é um hábito muito comum a gente levar a mão no olho. E quem nessa época, com o olho clima mais seco, não sente uma coceirinha no olho? Sim, aí vai, coça um pouquinho. Põe a mão em alguma coisa que está contaminada e depois leva a mão no olho e ali vem o bichinho. Sim. E daí você vai ter conjuntivite. E outra, como você pode olhar o céu hoje, ele tem aquela nuvem preta, não tem? Tem, aquilo bem lá densa. É porque como está muito seco, essas partículas elas ficam mais tempo no ar. E é engraçado que não quer dizer nada, porque a gente está com um período um pouquinho de chuva essa semana, mas não quer dizer nada porque a gente ainda tem o período seco. Parece que leva um tempo para a gente sentir a umidade, né, mudar. O corpo responde, né? Minha voz hoje não está igual tanto do dia, porque com essa secura, conversando com as pessoas, também vai levando outras coisas. O olho é um lugar que seca. Muito. No olho parece que está direto no ar. Eu acho que a gente tem um vídeo, que é até interessante a gente colocar, porque o olho não está direto no ar. Tem um videozinho? Lá, para a gente mostrar. Então, esse daí eu quero piscar também, esse brilho que tem ali na córnea, ali na parte colorida, essa é a lágrima. Essa é a parte entre a pálpebra e o olho. O verdinho ali é o que a gente chama de conjuntiva. Tá, Ite é inflamação, então conjuntivite é a inflamação dela. Quando ela começa com secura e esse meio, ela começa a inchar, ela começa a tirar um pouco dessa lágrima, esse azulzinho é a lágrima. Tá. A lágrima ela tem que estar aí, porque se ela não tiver, começa a ter um pequeno atrito entre a conjuntiva, olha a lágrima vai saindo, e esse atrito vai aumentando, e esse inchaço que dá, se você sentir ali o olho coçar, se ele fizer um pequeno arranhãozinho, uma esfoliação, muda tudo. Ela coça. Se ela arranha, você sente ele arder. Sim. Se ela arranca um pedacinho ali da pele, daí você vai sentir como tivesse uma areinha no olho, que é isso que ela está sentindo. E o olho, segundo a defesa, quando a lágrima não está lá, é o vermelhidão, que é o sangue. Sim. E esses colírios de lubrificação, eles vão substituir essa lágrima que está faltando. Então seria interessante a gente usar esses colírios, principalmente nessa época do ano que a gente, ou quando você sentir que os olhos estão ressecados, ou também não tirar conclusão nenhuma e ir até um oftalmologista. Não, eu acho que algumas coisas simples a gente deve fazer em casa mesmo, claro. né? O que, então, por exemplo? Primeiro, deve-se evitar usar o remédio. Então, melhorar a lágrima natural que a gente tem. Primeiro, esse lápis no baixo do olho. Lá vem ele me dar uma bronca. Você vai me dar bronca? Não vou dar bronca. Eu achei que ele ia. Eu acho que é mania, né? Uma vez eu tinha uma namorada, tinha um olho azul. E daí ela fica olhando pra mim, você tá me namorando, tá me examinando? Não, você que é mania de médico. Tá me examinando. Mas o que eu acho que a gente pode olhar, principalmente quem tá em casa, se você pegar essa pálpebra, pegar um shampoozinho de criança simples, aquele Johnson, ou tem até produtos especiais para essa limpeza, e limpar essa saída dos cílios, ela vai melhorar a qualidade da tua lágrima. Tá, entendi. E isso já melhora bastante esse ambiente. O segundo é não pôr a mão nos olhos. Tá. Porque a conjuntivite só vem pelas mãos. Okay. Então, se você sentir que o olho está coçando, ardendo, é a falta da lágrima, aí sim entra algum colírio de lubrificação. Então, em nenhum momento, coçar os olhos? Deve-se evitar, né? Tá. Nossa, isso eu não sabia nunca. Você imagina, se o bichinho viesse voando, eu ia ter conjuntivite toda semana. Claro, sempre. Mas como a gente se habitua, é um ritual, sabe? De você tem que treinar para não pôr a mão no olho. Tá. E daí a gente pode, se o olho começa a ficar vermelho, primeiro, se estiver coçando, já pôr alguma lágrima artificial, que melhora bastante isso. E se o olho começar a ficar mesmo vermelho, quer dizer, está precisando de vaso sanguíneo para isso, eu acho que a gente poderia fazer uma compressa gelada, pode ser com água fervida e depois gelada, ou um soro fisiológico. Aqui a gente trouxe algumas maneiras de a gente fazer esse tipo de limpeza. Então, se a gente usar um soro fisiológico, daí a gente vai ter opção algodão ou gaze. Tá, simples assim. O algodão,
se for esse prensadinho, não tem grande problema, né? Tá. Se a gente for ver esse daqui, ó, ele não deixa tanto fiapo, mas se eu abrir ele... Ele tem vários fiapos por dentro. Esses fiapinhos podem então, ficar. A gente tem que tomar cuidado com os fiapos. Então, a gente sempre gosta mais da gaze, porque é um algodão trançado. E aí eu coloco um pouco só de soro um ou pouco eu de encharco soro gelada. Não enxerga, não precisa estar escorrendo, né? O suficiente para ele ficar ali geladinho. E a gente põe em cima do olho e ele vai tirar aquela reação vermelha. Tem gente que usa até essas bolsas, né? Sabia que essas bolsas têm até em formato de olho. Ah, é verdade, eu já vi isso. Para a gente fazer compressas geladas, útil. É o que dá mais alívio. Você deixa na geladeira, aí ele fica bem geladinho e coloca nos olhos. Toma cuidado que essa pele é a mais fina que você tem no corpo. Tá. Então, se você colocar ela muito gelada, coloca um paninho, um lencinho para proteger, para ela não queimar. Tá, entendi. E sempre que puder, o melhor é lavar água e sabão. Mas se não tiver as mãos, vai no álcool. O álcool gel. Vai no álcool. Então, aqui só para eu entender, a gente falou para vocês fazerem a compressa, tanto com a gaze ou com o algodão, tomar cuidado com o algodão, com os fiapinhos, porque é complicado, senão você pode agravar a sua situação. Aí você pega, coloca o soro e só coloca no olho assim, ou você tem que, sei lá, deitar, esperar um pouquinho, ou não, você não recomenda isso? Olha, compressa, ela fazendo uns 5 minutos, ela vai ter já um bom resultado. Tá. Eu, normalmente, eu acho que a gente deve ficar deitado, porque senão a água vai acabar escorrendo aqui na gaze. Tá. E outra coisa que eu acho que é interessante é como colocar o colírio. Eu acho que o Matheus está por aí? Vem cá, Matheus. Ele foi escolhido hoje Ele por vem nós. todo sem graça, bom, Matheus? bonitinho. Obrigado. Oi, meu anjo. O Matheus vai ajudar a gente a ver como é que a gente pode pôr um colírio. Tá. Porque até por pôr colírio a gente pode contaminar. Então se ele puser o dedo indicador e puxar aqui embaixo, ele vai formar uma separação ali, né, da pálpebra. E daí a gente põe o colírio sem encostar nos cílios. E esse colírio, pode tirar a mãozinha, se ele sobrar, a gente já está com a gaze, porque o olho cabe 1/4 de gotinha. 1/4? É. Tem gente que coloca A muitas gente tira aqui no gotas. meinho. Não cabe mais que isso. Não tem E o necessidade. Matheus estava me contando que o pai dele tem muito problema em pingar colírio, tem uma aflição. Ah, ele tem? Tem. Então, o que eu conversei com ele, o melhor jeito de pôr colírio quando tem aflição, a gente vira a cabeça um pouquinho de lado, e daí aqui, ó, perto do nariz, a gente vai pôr 2 gotinhas. Ah, bem próximo do nariz. E depois nariz. a gente gira a cabeça para o lado de cá. Que aí vai. E o colírio ele vai entrar. Não adianta pôr uma gotinha, como vocês podem ver, ó. Uma gotinha, foi-se. É só uma gotinha que entra. Então não Só adianta você colocar várias. Eu acredito que muitas pessoas não sabiam disso. Você sabia disso? Uma gotinha só? Não precisa colocar um monte? E uma outra coisa que a gente estava conversando, para evitar pôr a mão no olho, porque coçar, ninguém aguenta. Não dá. É. Então, não pôr a mão no olho, se você pegar bem aqui, ó, na base aqui, onde você sente o ossinho aqui, ó, final, e puxar ele aqui para baixo, ó, ele vai dar a mesma sensação que está coçando e não vai pôr a mão no olho. Ah, aqui embaixo, bem assim aqui? É, e não aperta o olho, que é outra coisa ruim. Ah, tá. Bem onde bem começa assim. o ossinho. Tá. Você está sentindo o ossinho? Aqui, bem Vocês, aqui, o bem ossinho. Aí. Aí se eu coçar aqui... Ó, se você passar o dedo aqui, ó, você vai sentir o osso e vai puxar ele para cá, ó. A pálpebra de cima vai descer e você vai sentir essa sensação de como estivesse coçando. Como se estivesse coçando, aí você não corre o risco de contaminar e a coceira pode vir a passar, né? Obrigado, Matheus. Obrigada, Matheus. Nossa, que interessante isso, eu não sabia dessa história. E agora, vamos imaginar que a pessoa esteja com conjuntivite e aí está naquele processo. Muita gente fala, não pode continuar com as atividades, não pode ir para o trabalho, não pode se relacionar tanto com as outras pessoas. É verdade isso? Porque senão contamina? Primeiro, o olho vermelho nem sempre é conjuntivite. Então, muita gente acha que só o fato de estar vermelho é conjuntivite. Aí te quer dizer inflamação. Então, conjuntivite, a inflamação, ela pode vir por bactéria, pode vir por vírus, pode ser alguma coisa cair no olho. Alérgica também. Então, a conjuntivite dessa que contamina, normalmente é por vírus ou a bactéria. Tá, então, é comum essa? É a mais comum. É a mais comum. É a mais comum. E quando tem esse tipo de coisa, o corpo tenta reagir. Então ele vai fazer algum tipo de secreção, ou ele vai inchar muito de manhã e vai ficar lacrimejando de manhã, ou vai ser aquela remelinha durante o dia. Sim. Essa daí é que é a perigosa que passa para todo mundo. E aquela história, né? Eu vou lá, pego uma caneta, não é comum a gente pegar uma caneta, assina alguma coisa, deixa a caneta. O outro vem, pega a caneta da gente... Sim.
e depois ele deixa e coça. Tem que ser muito consciente para você não prestar atenção que coçou o olho alguma vez naquele momento. Porque você vive ali naquela questão mais automática, não é? É muito complicado perceber isso. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente não pode ir contra e tem que buscar uma saída. Então, aquele negócio de pôr a mãozinha aqui do lado já diminui bastante a chance de contaminação. A sensação. E o inverno, ele vem exatamente por isso, né? Como ele fica ralando, a gente sente o olho coçar, a gente toda hora põe a mão no olho. Você em casa deve pôr a mão no olho várias vezes. Eu tô aqui me condenando, porque eu faço isso direto e nem percebo. Aí eu vou ver, sei lá, a maquiagem tá boa. Mas em que momento eu coloquei a mão nos olhos? Nem percebi. Não dá pra que é aquilo que eu falei, né? Bem e daí, automático. Se você tá com o olho vermelho, fica 1, 2 dias ou tem secreção no olho, aí é bom ir no oftalmo. Tá. Porque daí tem que começar a tratar. Colírio, ele é remédio. Sim. Então, é que nem a gente vou pegar um comprimidinho em casa. Você pode pegar de um antibiótico até um remédio para o coração. Sim, sim. O colírio é a mesma coisa. Então, os únicos colírios que eles são mesmo liberados, se você for ver no balcão da farmácia, não está nem atrás do balcão, são esses de lubrificação. Entendi. Esses podem colocar mais tranquilamente. Agora, os outros que têm a medicação... Que tem uma composição. Isso é bom ter a receita e saber qual vai usar. Vamos voltar aqui com o Dr. Paulo. A gente está falando de conjuntivite. É um pouquinho chato, é desagradável. Muitas pessoas não sabem identificar ou acham que só porque está vermelho os olhos já é conjuntivite. Não, muito pelo contrário. Por isso que a necessidade de você se consultar e ir num oftalmologista. Mas eu perguntei para você, eu deixei no ar, os tipos de conjuntivite, porque tem muitos tipos. E como a gente pode identificar? A primeira coisa, o olho está vermelho em casa, separar as tuas coisas. Porque se for o pior, que é dessas bacterianas, o resto do pessoal não vai ter. Tá. O olho está vermelho e ele fez compressa, ele não melhorou, ele então não é o do usual, que é daquele olho seco. Esse olho seco, acho que a gente tem até um tem PowerPoint, sim, vamos dar uma olhadinha? Lá. Então, essa imagem, quando o ambiente fica ressecado, tá vendo aquelas flechinhas ali que tá naquele negocinho amarelo? Tô vendo. Aquilo é uma gordurinha que a gente produz no cílio. Toda a base do pelo tem uma glândula de gordura. Tá. E aquilo ajuda a impermeabilizar a lágrima. Só que o excesso delas piora a lágrima, porque ela aumenta a quantidade de bactérias que são boas, que protegem a gente, mas a grande quantidade, aquelas substâncias que elas produzem não vão mais embora pela lágrima. E aquilo começa a irritar o olho. Isso a gente chama de blefarite. E essas glândulazinhas no resto do corpo, quando uma glândulazinha entope, a gente chama de cravo, não é? Sim. Ali, se ela entope a base do pelo, ela vai dar um pelotinho. Se no resto do corpo uma bactéria entra, a gente chama de cravo, não chama? Sim. No olho é o terçol. É o terçol. Então, o entupimento dessas glândulas, ele é o terçol. Então, essa outra foto aqui, ela tem a da conjuntivite, que em vez de ter aquele monte de caspinha que ela pode ter pela secreção, mas não é caspinha, ela forma parece um saguzinho, tá vendo? Sim. Ali embaixo, isso daí já é a reação de inflamação, aquilo que a gente viu no vídeo da conjuntiva ficando mais espessa, jogando a lágrima para fora. Esse saguzinho, junto com aquela secreção do sai do olho, isso normalmente é uma conjuntivite bacteriana ou viral. A próxima imagem, essa é o mais comum, a blefarite não vê esse amarelão, isso aí tá pra gente... Não é tão evidente. Não é tão evidente, assim. mas aquelas caspinhas, os cílios meio juntos, isso vai dar blefarite. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. E chega a manchar também a pele, pelo que eu tô vendo, é isso ela mesmo? fica avermelhada, né? Porque ela está irritada. Então, se a gente for olhar quem tem essa blefarite, a pálpebra, né, que normalmente é amarelinha, a cor da pele, ela vai ficando mais vermelha. Para isso, essa limpeza com o shampoozinho, o uso do colírio lubrificante, ele já vai dar conta. E isso é aquele olho vermelho que fica 1, 2 dias, é infrequente. E aí vai depois embora. Aí tá embora. tudo bem. Agora, ele leva muita coceira. Imagino, e se a gente trouxer algum bichinho para dentro, ela vai começar a dar, ou ela dá aquele inchaço de manhã e muita lágrima, que é mais para vírus, ou aquela que tem um pouquinho de secreção durante o dia, que é a bacteriana. Tá, entendi. E existe aquele que incha, lacrimeja e coça, que é o alérgico. Então, essas diferenças, elas são vistas por oftalmologista, porque inclusive quem tem doença, por exemplo, reumatismo, essas outras doenças do corpo, existe uma patologia no olho chamada uveíte, que é uma doença autoimune, que ela também deixa o olho vermelho
não deixa ele lacrimejando, mas deixa a visão mais embaçada. Olha, como é interessante e importante a gente ir num oftalmologista justamente para você ver e averiguar qual tipo de conjuntivite é, porque de repente você pode parar todas as atividades aí do seu trabalho, enfim, e ficar dentro de casa com receio de contaminar alguém. Não é só conhecimento, né? Porque lá nos consultórios a gente tem como fosse uma lente de aumento, é um binóculo, né? Que aí você consegue ver. Com 6, 10, 16 vezes, a gente vê com detalhe, vê qual que é o tipo e daí faz a medicação. Com medicação, a conjuntivite ela fica breve. Bacteriana, no mesmo dia ela vai começar a sair os sintomas, leva uns 5 dias, tem que usar antibiótico até o final. Ah, tem que usar o antibiótico. Tem, porque senão começa a ter resistência. Então o tratamento é externo e interno. O corpo vai absorvendo o remédio e vai tratando, matando aqueles bichinhos. A viral, ela não tem jeito, o corpo tem que reagir. Então a gente vai ficar com o olho vermelho os 3 primeiros dias e depois ele vai clareando. Agora é importante o seguinte, se o olho está vermelho de um lado, tem conjuntivite de um lado, se você não pegar as suas mãozinhas e pegar de um lado e transportar para o outro, ele vai ficar no olho só. Eu ia perguntar isso, porque tem gente que só tem de um lado, né, a conjuntivite, e aí tem gente que já contamina os 2 olhos de uma vez. Então é possível só estar com um olho contaminado, não necessariamente olho, os dois. Mas a família inteira, né? Família Ambiente inteira. de trabalho. Ai, que complicado. E é desagradável, a gente sabe Às disso. vezes a gente até quer ir lá trabalhar, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai trabalhar e vai falar assim, não vou pôr minha mão, vou tomar conta, vou passar álcool e tudo mais, mas é muito difícil fazer isso. Agora você Na semana falando... seguinte, só você vai trabalhar e o resto do seu setor, todo mundo esperando a outra semana para conversar com você. Bem bravo, bem né? Bravo. Bem bravo. Mas agora, é engraçado que você falou, qualquer lugar que a gente encostar esses olhos, a bactéria de uma certa forma vai estar lá, vai ficar ali, ou não. Vamos supor, a gente vai dormir, estou com conjuntivite, vou dormir, fica algum resquício ali, de repente meu marido vai deitar no travesseiro, ele corre o risco de ser contaminado? Corre. E aí, o que a gente faz com isso? Tem que trocar? A fronha, sabe o que é bom? Para passar ferro. Passa ferro dos 2 lados da fronha, porque daí você acaba esterilizando. Toalha de rosto, toalha dele, material de utensílios domésticos, para pôr, inclusive para pôr a refeição, arroz, feijão na panela, é o dele. Sim. Com isso a gente restringe que só ele tenha, e se ele ainda vai restringir que tenha só no olho. Mas você vê o cuidado que você tem que ter ao longo desses 5 dias, né? Tem que prestar atenção onde que você encosta. Imagina, ao dormir, ninguém pensa nisso. Chega em casa e fala, mas por que eu passei para outra pessoa se eu tomei cuidado e não encostei nela? É que, olha, para ter isso daí tem que ser quase uma cultura que a gente faz em consultório, né? Então, as meninas que vão trabalhar no consultório, inevitavelmente, no primeiro mês elas têm uma conjuntivite. Ah, tem isso? É, porque a gente fala, mas só depois dela pegar, ela começa a prestar atenção. E depois ela consegue se educar de maneira que ela não tenha mais conjuntivite. E a pessoa até fica brava, né? Porque tem conjuntivite, eu ponho no cantinho do consultório. Porque depois que aquela pessoa sai, com ou sem conjuntivite, mesmo se eu não deu o diagnóstico, passa álcool ali em toda a região, para que aquilo lá não se propague. E esse é o problema do verão, lugar fechado, ambiente que propicia coçar o olho, propicia ter a bactéria por ali mais tempo. Então esse é o tempo que a gente tem que tomar mais cuidado. Lembrar que o olho também se defende, né? Não é bobão de qualquer bactéria. Tem todo um mecanismo de defesa. Então começou a sentir que o olho está mais coçando, ardendo, põe muito, pode ser soro fisiológico mesmo. Tá, só um pouquinho, não tanto. É uma gotinha, mas põe toda hora, porque a diluição também vai ajudar. Se a gangue não é grande, a nossa se defende. Claro, com certeza, tá certo. Agora, quando a gente vê uma conjuntivite, você fala, mas é só uma conjuntivite, não vai acontecer nada. Qual é o risco de evoluir para algo mais sério? Corre. Eu acho que se a gente for olhar aqui a maquetezinha que eu trouxe, aqui a gente tem o globo, né? Ele está cortado, mas a pálpebra ela fica aqui e toda essa parte aqui externa do olho. Essa parte aqui que é transparente, chama córnea, ela não tem a conjuntiva. Mas se um monte de bactéria tiver por aqui, ela pode também começar a atacar, porque a gente está coçando o olho, arranha aqui, a bactéria vai entrar aqui onde é a córnea. Está irritando cada vez mais. Então, essa parte, primeiro, se a conjuntiva que está aqui parece uma geleinha que começa a invadir aqui para o meio,
já é um sinal mais grave. Se tiver qualquer ponto branco aqui nessa região da córnea que é transparente, eu acho que é importantíssimo ir no oftalmologista já ali no primeiro dia. Imediatamente. Então, a conjuntivite, se ela tiver causando um inchaço muito grande, se ela estiver dando pontinhos brancos, é um sinal de risco muito maior. Nesses casos, eu acho que quem estiver em casa tem que ir no oftalmologista para ele conseguir já tratar e parar por ali onde está o problema. Sim, sim. As conjuntivites em si, como o olho se defende, ela tende a ficar externa, mas nesses casos ela pode se tornar uma úlcera de córnea, baixar a visão para muito tempo. E o uso excessivo de qualquer colírio, por exemplo. Tem colírios que eles tiram esse inchaço da córnea, e o inchaço ele faz parte da defesa, né? O inchaço, ele incha o tecido para ter mais tecido para brecar a conjuntivite. Se eu uso discriminadamente colírios que tiram inflamação, principalmente uns que chamam com o ONA, dexametasona, são corticoides, eles tiram essas defesas, então o olho, a sensação fica muito boa. Você pensa que está ajudando, você está prejudicando. E daí ele pode dar efeitos até tardios. Por exemplo, conjuntivite viral, em alguns casos, ele fazia um filtrado nessa córnea, que eu mostrei para vocês que é transparente. Imagina uma luz entrando no lugar que tem um monte de lantejola. Sim. Ele fica vindo luz para todo lado. Imagino. E daí dura uns 2, 3 meses para recuperar a visão. Que complicado, né? Mas olha, essas dicas foram essenciais. Eu acredito que muita coisa que a gente falou aqui as pessoas não tinham ideia. Eu acho que em casos extremos mesmo, como ele mesmo falou, você tem que procurar realmente um médico para averiguar, para ver exatamente o que você tem. Mas se previnam, lavem bem as mãos, como a gente sempre fala, e não fiquem esfregando o olho de jeito nenhum, só de pertinho aqui no ossinho, como ele mesmo falou. Tem gente que às vezes coça tão forte, porque essa pelezinha é mais elástica que o vaso. Às vezes ele puxa tanto que arrebenta o vasinho, daí fica aquele sangue pisado. Tá. Normalmente é por coceira, mas daí a gente tem que olhar também pressão. Se a pressão der uma disparada, olha que complicado, pode causar alguma coisa. Então o segredo é não pôr a mão no olho. De jeito nenhum. Limpar os cílios. Eu vou lembrar de você todos os dias. Limpar os cílios já me deu uma bronca. Agradecer muito a sua participação no nosso programa. E promover saúde sempre que puder. Sempre, com certeza. Dr. Paulo Henrique Morales, oftalmologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp e do Instituto da Visão. Muito obrigada pelas recomendações. Obrigada mesmo. Ótimo dia para você.